Boa tarde! Estou eu aqui de novo na nossa live da semana, aqui na Camais Pilates. Tudo bem com vocês? Oi, Ivan! Te amo! Bru! Saudades, Bruna! Oi, Mary! Oi, Eli! Saudades, Eli! Bru! Amo, Bru! Oi, Mi! Hoje estou aqui ansiosa que nós vamos ter o Zé Elias aqui conversando comigo. Além de ser um profissional bem competente, ele trabalha com movimento, que eu acho que é a minha inspiração, é trabalhar com movimento. Oi, Renata Brandão! Vou falar com o Zé, Renata. Mandem as perguntinhas. Ângela Costureira, mão de fada? Sim. Oi, Ângela Costureira. Tô te esperando às 15, hein, GG? Dedé, vamos esperar um pouquinho. O Zé vai solicitar para entrar. Espero que dê tudo certo. Quarta-feira tem o curso com o Zé. Oi, Mary. Mariane, ficou bem da aulinha na plataforma? Não esqueçam, gente, da aulinha da plataforma, hein? Aula na plataforma. Quem quiser depois me manda mensagem pelo WhatsApp. A gente tem aula 8 da manhã, às 17, 8 da manhã, às 10, às 17 e às 20. Não conseguiu fazer aula da plataforma? Temos lives, todas terças e quintas com rodízio de professores. Não conseguiu fazer a live? Temos YouTube também. Não tem como não tem como deixar de fazer exercícios. Ou é na plataforma, ou é no YouTube, ou no YouTube. Oi, Zé, solicita para entrar aí que eu te aceito. Vamos esperar o Zé aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr aqui. Chamei aí, vou aguardar aqui. Oi, Zé. Tudo bem aí? Tudo, e você? Muito bem. Cada dia melhor ficando em casa. Ah, que bom, Zé. É um prazer ter essa live com você hoje. Sou sua fã, né? A Marina e o Evandro, que são meus professores, sempre falam de você para mim. E indiretamente eu estou sempre estudando com você. Agora eu sei que eu vou ficar mais pertinho de você, que eu posso compartilhar toda a minha experiência e óbvio que a sua experiência é muito mais importante para mim. Muito obrigada, viu, Zé? Obrigado aí pela oportunidade. Vamos começar já, Zé? Pode ser. Ou vamos esperar mais um pouquinho? Só o seguinte, se cair, que eu estou usando o Wi-Fi. Se cair, eu volto, eu coloco no 3G, tá? Mas tá bom. 2 horas em ponto seria bom, né? Vamos esperar mais um minutinho. Tá, ok. Vamos ver quem está entrando. A Marina já apareceu aí. A Marina está aí, a minha irmã. Minha irmã também está por aqui. Meus alunos de Pilates estão por aqui também. Zé, acho que nessa live a gente vai ter tanto atletas, que eu tenho também alunos que são atletas de natação, que a Mariene e a Thalita, elas são atletas de ponta. Mas eu acho que o movimento é para todo mundo, né? E você, como um expert, um mestre em movimento, a gente vai conversar um pouquinho sobre o movimento para quem está aí na live. Oi, Evandro!
O Evandro é meu braço Bem, direito. Karina. Não entendi. Ah, Rê. Oi, legal. Tem uma professora que é Nossa, muito fã Marcos sua, Nanini. viu? Bons tempos da faculdade lá da USP, Marcos Nanini, abraço. Ai, que bom, Zé. A Renata também é uma professora que, além de trabalhar com Pilates, ela começou o movimento, trabalhar o movimento com atletas de vôlei. Ela dava aula para atletas de vôlei. Então, ela também está nessa live. Ela aí, ó. Ah, Fui que do bom. vôlei e agora do Pilates. Renata Brandão. É, a Renata Brandão, Zé. Você vai conhecer, porque eu quero que você venha aqui no estúdio dar um curso para gente, para você Opa, conhecer toda a minha equipe. a gente vai conhecer primeiro. Isso mesmo. E Tá. daí você vem aqui, eu tenho 6 professores, então a Aham. gente pode fazer um trabalho bem legal. Ah, perfeito, Karina. Então vamos começar, Zé. Vamos. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, do seu trabalho, o que que você está fazendo hoje, para depois a gente entrar um pouquinho nas perguntas. Quem tiver pergunta para o Zé pode fazer. Então, o que que você faz hoje, Zé? E o que que você está trabalhando? Aonde? É, eu tenho três frentes fundamentais, né? A Tá. primeira, que é bastante importante, que foi que a gente procurou trazer, usar metodologias corporais, né? Tá tudo bem aí? Pode falar. Tá. Então, três frentes de trabalho, né? Sou vinculado ao Colégio Magno desde que eu me formei, nessa parte de educação física curricular, até a gente colocar um plano extracurricular. A seleção Sim, feminina de vôlei, que eu estou desde 1973, na verdade, eu estou sempre junto com o Zé Roberto, porque a gente está junto também na equipe de Barueri, né? Que ele procura resgatar e trazer atletas jovens. E na Dois Andares, que é a história da aplicação do Pilates e do treinamento com essa característica funcional com a Ana Moser. E daí juntos a gente onde fica Dois Andares, Zé? fica no Morumbi. Né? De um Ah, lado da Marginal do Pinheiros é o Shopping Morumbi, do outro lado está a Dois Andares, para você se situar bem em São Paulo. tá. E Ai, uma que das bom, então não é marginais. muito longe. Não, é bem fácil de chegar, bem fácil. Tá. E, então, e assim, e procurando trazer, né, toda essa parte de conhecimento corporal, tanto para a qualidade de vida, para o bem-estar, como para a aplicação de performance, né? Tudo depende de como a gente hierarquiza esse processo de aplicação. Então, estou transitando nessa vida. Sim. Que bom, Zé, que bom. Eu acho que a gente passando o amor e movimento para todo mundo, acho que é o nosso canal, né? Daí Ah, com certeza. eu gostaria de saber também de vocês, eu gosto muito da frase que eu queria falar aqui, que é a mudança acontece através do movimento, e o movimento cura. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho do movimento, né? Sim. Desde a infância, se ele tem grande influência no indivíduo adulto hoje, o que que a gente pode falar do movimento para todo mundo aí que precisa de movimento? Bom, colocando infância e adulto, a gente cai na área de desenvolvimento motor, né? Sim, E daí, em se tratando do esporte, se trata da longevidade no treinamento, né? Ou seja, que passa pela infância, passa pela puberdade, adolescência, até a vida adulta, e daí a performance, se eu consigo tornar longevo, quando eu começo a declinar em força, declinar na parte de estrutura óssea, como que isso acontece? Que a gente tem muitos exemplos de atletas longevos, né? sim, Daí, outro aspecto importante, né, que você coloca é assim, todo movimento, né, ele é inerente ao ser humano e ele vai responder ao tipo de ambiente.
Então, conforme o tipo de ambiente, ele vai adequar e ajustar suas funções. Ou seja, essa função é muito relativa ao ambiente, ao movimento ajustado, ao tipo, ao ambiente. E essa função é a tarefa que ele emprega. A questão fundamental é como que ele usa o corpo nessa demanda ambiental. E daí que Sim, começa a surgir hoje essas tendências de chamado de deficiência, ou de déficit, ou de distúrbio de movimento, segundo a maneira que ele usa o corpo para enfrentar as demandas ambientais. E é bem nisso que a gente transita. Se, a pessoa se movimentando, né, ela, claro que tem toda a possibilidade de transitar na saúde pelo movimento, né? E a grande sim, questão, ela se movimentar, cai nessa frase que você acabou de colocar. Afinal de contas, né, a forma faz, né, a função, ou seja, aquilo que eu uso bem do corpo faz com que eu funcione melhor, né? Ou a função faz a forma. Uma maneira de eu ser, de ficar em pé, de usar meu aspecto cardiorrespiratório é que faz a forma. Daí isso entra numa discussão bastante profunda hoje, que a ciência está procurando dar conta, que é até estudos de marcadores genéticos para entender melhor essa relação. Mas é bem isso que você colocou, né? Se eu me movimento bem, né? Claro que a minha forma é boa, a minha função, em função dessa função de movimentar-se. Então tem sim, toda essa relação. É, a preocupação que eu tenho é realmente essa, né? Eu tenho uma genética, eu tenho, né, a minha função determinada e que me sim, possibilita movimento. Agora, eu tenho que ter um ambiente adequado para que essa forma estimule a função. E são inseparáveis. Se eu me movimento mal, má forma, má função, déficits de disfunção de movimento. É toda essa relação. Complexa, né? sim. Independente da lesão, né, Zé? Eu acho que antigamente, né, a gente pensava muito, ah, não pode fazer esse movimento, ou não pode fazer aquele movimento. Eu acho que, é a minha opinião, né? Eu não sei a sua, mas eu acho que qualquer movimento que a gente esteja fazendo com acompanhamento é tudo movimento, né? Tudo é benéfico para qualquer pessoa, né? Não precisa ser, ah, isso você não pode fazer ou isso você pode. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento com controle e consciência corporal, que é um pouquinho o que eu quero falar da próxima pergunta. Sim. É, quando se coloca, né, que não pode, né, é claro que está passando por um diagnóstico, porque ninguém vive sem se movimentar, né? Sim, Só que também a gente precisa ter uma boa forma para se movimentar. Essa boa forma tem que seguir certas orientações. Então, eu não vou dar HIIT para hipertenso, né? sim, Tá? Como nesse momento da pandemia, a orientação é que você faça um trabalho dentro dos limiares apropriados. Então, o que é o limiar apropriado? Né? Esse conceito limiar apareceu primeiro para o cardiorrespiratório, né? sim, Trabalhar entre 60% e 85%. Se passa de 85%, você começa a entrar na intensidade do HIIT. Então, o melhor treino hoje está nessa faixa, do ponto de vista sim, cardiorrespiratório. Agora, eu posso não estimular o cardiorrespiratório nesse nível, mas a parte de atendimento músculo-esquelético, de controle de movimento, tem que ser atendido, né? Associado a uma parte metabólica, endócrina, que pode vir até com um suporte nutricional. Então, assim, ninguém vive sem movimento, né? sim, Agora, ele tem que ser adequado, né, aos parâmetros, né, da situação que a pessoa vive. Tanto que, assim, a situação do voleibol, a gente tem, através do médico, Dr. Júlio Nardelli, o chamado estudo epidemiológico do voleibol, onde incide as maiores cargas no corpo. Como, né, adequar esse corpo para receber essas cargas, né, para que ela não pague o preço da disfunção.
Então, sim. existe o conhecimento da situação que a pessoa vive, né? Então, Ótimo. mas ninguém vive Muito sem bom. movimento. Sim. E dentro do movimento, Zé, eu queria falar um pouquinho da consciência corporal, né? Porque o aluno, ele não tem muita paciência de esperar ter esse time da consciência corporal para eu avançar os exercícios. Isso eu tenho dificuldade com os alunos, né? Que Uhum. chegam fazendo teste e querem um resultado imediato, ou querem já ir para uma prancha, ou querem fazer um exercício do Pilates avançado. E óbvio que a pessoa tem que começar o movimento lá desde o comecinho, né? Então, a consciência corporal com essa conexão de respiração, de fáscia, de trilhos anatômicos e cadeias musculares, é muita informação para a pessoa fazer em 4 horas, 4 aulas que a gente faça. Então, o aluno precisa muito dessa consciência corporal, né, Zé? É, assim, é muito curioso isso. Eu fiz a formação com a Romana, né? E a Romana, ela se voltava muito para isso. E uma das frases que eu me lembro dela colocando, né, é assim: a grande importância do Pilates está no pré-Pilates. O que Uhum, significa isso, né? Então, digamos assim, fazer o roll-up, que não é muito fácil para a maioria de nós, né? uhum, De subir enrolando a coluna, com o movimento partindo da cabeça, né? Pressionando, né, a parte dorso-lombar no chão pela descida caudal, né, que é chamado, do externo, e eu consegui fazer isso com ação, né, localizado na região flexora, sim, antigravitacional, que não é só reto abdominal que entra nisso, né? Para sim. estabilizar, literalmente, oblíquos entram, eu preciso estabilizar por pessoas. É bastante complexo, né, isso daí. É uma conexão de tudo, né, Zé? Exatamente que você colocou o conceito de fáscia, e a fáscia liga esses elementos, né? Então, a gente Sim, tem essa fáscia da respiração que traz toda essa conexão, porque vai se ligar até ao diafragma. Então, complexo isso, vamos abaixar um pouquinho a situação. Então, por exemplo, tem um teste do McGill, né? O McGill bate muito nessa questão da coluna, se essa pessoa consegue tirar a cabeça do chão, né? Então, tem gente que sobrecarrega a cervical, tudo isso, para tirar a cabeça do chão. Então, se ela não consegue tirar a cabeça do chão, o que, que a gente tem que fazer? O roll down são o início, são de ir um pouquinho sim, atrás, aprender. Então, o que, que acontece? A gente tem que ir devolvendo, na forma falada, essa consciência para a pessoa e, ao mesmo tempo, ter essa informação biomecânica que a gente procura discutir mais para tornar palpável para a pessoa, né? Um objetivo palpável. Porque, assim, todas as pessoas perguntam, olha, você vai começar pelo método básico? Eu falo, não, vou começar, né, exatamente sabendo de como você se movimenta, né? Então, sim. é a máxima colocada, né, pela Romana, e hoje a filha dela, a Sária, a neta dela, a Dária, que dão continuidade, né, ao Romana Pilates. Felizmente, no Brasil, a gente tem essa formação com a Renata Duarte, que está em Campinas, e mais um grupo aí, né? Então, ela trazia muito essa consciência. Então, o que, que acontece? É como se, no pré-Pilates, eu estivesse perguntando: o que você sabe de você? Você consegue tirar a Uhum, cabeça do chão? Oh, não consegue. Então, vamos trabalhar nessa proposta, né? Porque o que eu, às vezes, assim, sou meio crítico, que talvez a gente venda uma imagem do Pilates com certo exercícios, que ele pensa que é aquilo para fazer, né? sim, E às vezes o Pilates, né? Exatamente, ele coloca toda a flexibilidade e hierarquização no uso para atender às individualidades.
Então, não é a Sim, pessoa que se ajusta ao método, é o método que vai se ajustar à pessoa. Então, se a gente perfeito, pensar um pouco perfeito. nessa inversão, né, a pessoa vai ter a consciência, né, de ceder à gravidade, porque ele vai sair de um concêntrico para fazer um excêntrico. Só que a gente precisa ir dando clareza de metas e objetivos, né? Sim. E aí que vai a percepção, né, Zé? Que eu foco bastante isso nos meus professores, em treinamentos. Então, é o que eu tenho muito e o que eu percebo, eu dou aula de Pilates desde 2002, mais ou menos, né? E eu Uhum. percebo que os professores que estão vindo novos, eu tenho bastante professores que me seguem aqui e estão até vendo essa live, Sim, que a percepção, ninguém ensina, né, a percepção em cursos, né, Zé? Eu é, acho que a gente devia explorar bastante isso com os treinamentos de perceber o aluno. Não é só o aluno que tem que perceber, né? Eu acho que é mais o professor passar essa percepção. Então, essa visão de percepção, tanto do professor quanto do aluno, eu acho essencial para a gente caminhar junto, né? quando eu falei do Marcos aí, dos tempos da USP, a disciplina que eu lecionava lá na universidade era chamada, eu nem sei se continua com essa denominação, né? Processo, desculpe uma aguinha aqui, Imagina, Zé. processo ensino-aprendizagem de habilidades motoras. Por que que, né, assim, hoje a gente coloca treinamento e acabou de entrar aí o Ricardo Regi, o Kaique, faz parte desse grupo, né, relacionado a esportes. O Ricardo, a gente iniciou o trabalho da seleção e ele é RPGista e desenvolveu Sim, o trabalho de grupo, que é o Stretching Global Ativo, que é outro método global bastante importante, que é associado ao Pilates, né, a gente consegue ótimos resultados. Nessa disciplina, a gente colocava assim, olha, o professor quer a aprendizagem de uma habilidade. Então, você aprender a trabalhar no reforma é uma habilidade, né? sim. Tá certo? Então, o professor sabe, ele vive, né? Ele enfrenta essa situação, que é o que a Romana coloca. Tem que passar por você. Senão, você não vai conseguir se comunicar com o aluno. Você tem que ter primeiro o lado concreto, né? Para daí poder trabalhar com o aluno. Então, assim, às vezes eu faço o curso de Pilates, falei, nossa, são tantas coisas, e vou começar a dar aula de Pilates. Em quem que eu estou centrado? No aluno ou nas informações que eu tenho? Então, a gente chama isso de primeira etapa, né? Uhum. Primeira etapa, a pessoa, para ensinar, ela está centrada nela. Então, a gente tem que ir trabalhando também o processo do professor nessa relação. Ele tem que aprender, né, enfrentar as dificuldades e, ao mesmo tempo, à medida que ele vai variando pessoas, ele vai sacando mais esse processo de respeito, de etapas e do que colocar, né? Então, Então é que a Marina colocou aqui, né? O professor tem que fazer o movimento, né? Não adianta. Então, o professor que não pratica, não vai saber nunca o que o aluno poderá sentir, né? exatamente. Então, tem que passar por essa sensorialidade, né? Como todo método global focaliza corpo, consciência e função relacionado ao ambiente, então, assim, e tem que passar por essa consciência corporal, quer dizer, corpo, consciência. Eu também preciso ser consciente do que significa fazer o stretch series, que são pranchas Sim. dinâmicas. Hoje existe aí muitas pessoas indicando muito a prancha estática, né? Então, quer dizer, e fazer a prancha dinâmica, né? Conduzir o carro, voltar o carro, é um domínio que eu preciso ter, saber das dificuldades, saber das colocações de bolas, né? Saber, né, da estrutura mecânica que rege isso, né? Aonde que eu proponho para a pessoa, fala assim, olha, né, coloca atenção em tal ponto, olha, focaliza assim, puxa o quadril assim, coloca ó, o abdômen assim. Tirar as tensões desnecessárias, né, Zé?
Eu preciso Exatamente. tirar tensões desnecessárias e focar onde que eu preciso distribuir a força para a gente ter um movimento leve e forte, né, na realidade, que É, você sinta o fortalecimento. aonde que está o comando? Aonde que eu coloco, né, na minha experiência, que eu sei, eu coloco para o aluno entender, né? Então, assim, a mesma coisa, digamos que ela tem o domínio da elevação da cabeça no roll-up, daí ela vai elevar o tronco. Eu coloco assim, o que será que é mais fácil para ela, né, Lu? Fala assim, ó, desça caudalmente o externo. Nossa, aí já deu, né? Já Ou, deu nó. né, vê se quando você sobe, você sente a pressão, né, no meio das suas costas. Quer dizer, quando eu começo a fazer o enrolamento, que o externo desce, vai para uma pressão das costas, né? Existem hoje muitos depoimentos sobre essa questão de formar a imagem e como comandar. Então, essa linguagem do professor passa a ser bastante importante, ele criar essas analogias, essas imagens, para que os alunos possam ir sentindo no corpo o que acontece. É um desafio. Perfeito. Eu vejo muitos alunos, né, com a experiência que eu tenho de dar aula, que a pessoa tem dificuldade muito de acionar o abdômen, né, Zé? E eu falo para respirar, né, para a gente tentar ter essa percepção da respiração. Ele, imagina, eu vou só respirar, vou contrair o abdômen. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho da sua experiência, Zé, com ativação de abdômen, do diafragma, como que você passa isso para suas atletas ou para os seus alunos ou até no seu treinamento? Toda a percepção, né, do movimento que implica, né, com metodologias de respiração passa por isso que você está colocando, a respiração. Então, vou dar um exemplo vivido com o Ricardo Regis. No RPG, não sei se você conhece, tem uma coisa chamada respiração paradoxal. Sim, Tá? Então, assim, o que significa? Eu puxo o ar, quando eu solto o ar, a tendência é eu fazer essa depressão e o abdômen indo, né, afundando um pouco mais. Né? Então, o que espera só um acontece? pouquinho, Zé, espera só um pouquinho, Zé, que a minha câmera virou aqui. Ah, Um tô minuto, vendo Zé. meus aí. Pior que. Peraí que eu não sei mexer, Zé. Só um minutinho. Se inverteu Achei, a câmera. achei, Zé. Pronto. Eu fui apoiar o celular aqui que ele estava ruim e mexi. Pronto, Zé, desculpa. Então, assim, com o Ricardo, né, que veio do RPG, né, e eles fazem muito trabalho dessa natureza, né, é exatamente isso. Será que eu começo a perceber, puxo o ar, quando eu solto o ar, eu sei que a tendência é deprimir as costelas, o abdômen, entrar um pouco mais. Eu consigo praticar fazendo o inverso, puxo o ar, ao soltar o ar, eu estufo o abdômen, né? Isso já é um trabalho abdominal, né? Sim. Eu estou mexendo com essa relação. Então, no próprio ato respiratório, né, procurar fazer essas coisas. Eu estou postando vídeos, né, é um desafio, sei que eu coloquei, né, o último vídeo está no Instagram e está no Face e pela Dois Andares dá para ver também, né, que eu coloquei movimentos interiores. É uma prática muito curiosa que o Feldenkrais coloca no livro, uma das lições dele, que é respirar sem respirar. Né? Aham. Então, o que acontece? Eu inspiro, bloqueio a respiração e procuro fazer a mecânica do expirar, mas sustentando um pouquinho a respiração. Né? Teve gente que falou, nossa, isso é sério, né? Porque isso pode provocar uma vassalva, né? Ou seja, aquela pressão interior. Em absoluto. Porque, assim, o ato de respirar é do sistema nervoso autônomo. Né? Então, não depende da nossa vontade. Então, precisou a vontade, a pessoa vai soltar o ar e vai respirar. Mas, assim, é uma imagem interior muito curiosa. Quando eu inspiro, e vou tentar fazer o ato de expirar.
eu sinto todo um movimento, né, assim, de aumento de tônus, de tensão dessa região, né? Então, o que acontece? Exemplo anterior já que eu dei, eu vou tentar fazer isso, né, encostado na parede. Puxo o ar, ao soltar o ar, eu bloqueio e vou tentar soltar o ar fazendo a pressão, né, dorso-lombar, que é uma região facial interessante, né, na parede. Eu não tenho grandes movimentos, eu tenho a sensação. Então, essas sensações que eu vou colocando para daí ir favorecendo a dinâmica concêntrica depois. Porque o que as pessoas buscam como imagem? A Hum, maioria busca a imagem estética, né? Fala assim, ó, quero sim, six-pack, né? Os 6 gominhos do abdômen, né? sim. Só que para atingir os 6 gominhos, né, eu preciso de uma orientação geral, né? Passando até pelo aspecto nutricional, pela composição corporal, tudo isso. Mas, assim, são práticas que o próprio respirar pode ir dando essa noção, né, dessa dinâmica de como usar o tronco. E eu coloco isso tranquilamente, porque em 2000, junto com o Ricardo, a gente esteve acompanhando o hipismo em Sydney. E foi quando Uhum. as pessoas colocaram, né, viram que a gente estava trabalhando com o cavaleiro e perguntaram: você usa Pilates? Sim. E lá foi a primeira vez que eu ouvi o termo, a colocação de Pilates para atleta. Acontece que o grupo da Nova Zelândia e o grupo australiano, eles pesquisam muito essa ação abdominal, né? E daí eles começaram a publicar, né, uma série de orientações relacionadas a essa questão do uso do abdominal. Lá que começou a aparecer esses termos mais presentes no funcional hoje, tipo following, hollowing, brace, tá? Drawing, tá? Então, o que significa? Então, esses termos começou a sair de lá e hoje a gente vê que está presente na literatura. Eu vi isso pela primeira vez, né, bem antes disso, né, nos anos 70. Mas daí eles começaram a tornar, né, mais palpável, mais presente na literatura, exatamente na passagem do milênio. Então, todas essas ações se faz na respiração, né? É. Será que eu E consigo... além da força, né, Zé, a gente tem que aprender a relaxar, né, o diafragma. É, Então, é uma coisa muito complexa, né, para a gente tem que fazer força, ao mesmo tempo eu tenho que relaxar, e isso tudo interfere também na postura, né, Zé? O certeza. diafragma com a postura. A respiração é diretamente ligado à postura, à ação do diafragma. Por isso que no vídeo tem uma prática um pouquinho mais desafiadora, que é puxar o ar, né? Daí tentar fazer esse movimento de soltar o ar com a parte superior do tronco, né? E daí tentar voltar ao normal e tentar soltar com o abdômen, fazendo a paradoxal. Então, esse jogo de encolhe o abdômen, infla em cima, né? E daí encolhe em cima e estufa o abdômen, é colocado como um jogo que você mantém o diafragma acordado, que é considerado um jogo, um balanço diafragmático. Embora eu não perceba, não preciso ter conhecimento anatômico, né? Falar, o diafragma insere É orgânico, né, Zé? sistêmico, mas assim, você levar esses movimentos, né? Uhum. Tá? Então, o universo do movimento é infindável, né? Então, depende de Sim, como eu mergulho no próprio Pilates, como eu mergulho nas metodologias globais e como eu penso isso, organizo isso. Claro que eu também uso um pouco um suporte da ciência. Uso bastante o suporte, né? O suporte fisiológico, uso muito o modelo cinesiológico. A gente vai ter oportunidade na frente de falar disso, chamado modelo cinesiológico da Shirley Sharman. Ela escreveu aquele livro lá sobre diagnóstico e tratamento das disfunções do movimento. Só que para falar de disfunção, ela explica primeiro função, e daí para a gente entender isso. E o modelo cinesiológico contempla
contempla todas as funções fisiológicas do nosso corpo e passando pelas ciências do movimento, né? Então, é bastante interessante isso. Ah, Tem que que bom, Zé. ficar estudado, né, Camila? Eu podia ficar aqui horas conversando com você, né? Sobre respiração, sobre fáscia, trilho anatômico. Eu fui agora nesse congresso que teve, eu e a Renata na Fáscia em Movimento dos trilhos anatômicos, e eu fiquei encantada e comecei a pensar, meu Deus, o Joseph trabalhava isso há tanto tempo e ele nem imaginava, né, Zé, sobre É, fáscia, sobre nada. é o avanço do conhecimento científico, né? Na realidade, se a gente parar para analisar, grande parte desse pessoal, eles conviveram na época do Joseph. Se você colocar assim, por exemplo, cadeias musculares, em cima da pessoa que nasceu sob o Dalcroze, que conviveu com o Joseph, né? A gente tem até alguns depoimentos de pessoas considerando e ele fazendo considerações. O próprio Feldenkrais, né? Teve, né, uma contemporaneidade de aplicação com o Joseph, né? Então, por isso que hoje tem uma discussão muito grande. A gente toma muito cuidado de não transformar o método Pilates em um método mecânico, né? Sim. Porque a conotação dele é globalista, é de consciência, é de respiração. Tanto que, em lives anteriores, a pessoa pergunta qual o primeiro princípio que você adota? Eu falei, para mim, todos estão regidos pela respiração, né? Então, para fazer esse jogo, balanço de diafragma, que a gente brincou um pouquinho aqui, eu estou fazendo pela respiração, mas eu tenho que estar concentrado, eu tenho que ter precisão, né? Tenho que usar fatores coordenativos, como você colocou, eu tenho que relaxar pontos, né? Então, assim, passar isso para o cliente é o nosso papel, porque é por aí que transita a saúde, né? Agora, se ele tiver um modelo estético, cabe a gente quebrar o modelo estético para ele atingir essa estética pela consciência. Sim, Não é que o modelo estético seja condenado. Eu acho fundamental. Pela forma da pessoa, a gente vê a função também, né? É fundamental. Só que sim. vamos transitar um pouco por essa profundeza, né? A Renata, que trabalhou com vôlei lá em Barueri, um tempo atrás a minha professora fez uma pergunta aqui, Zé, para você. Como que você Sim. trabalha a frequência do Pilates nos atletas? Diária, Diária, né, Zé? diária. Assim, porque o que acontece? A gente é regido normalmente por 2 treinos diários, a gente é regido por períodos, né? Então, assim, o período caracteriza o descanso, a recuperação, né? 2 períodos, né? Então, tem toda uma relação aí que chama de periodização, 3 períodos de treinos por um de descanso, ou seria segunda de manhã à tarde, terça de manhã, descansa à tarde. Faz 3 períodos e dá 2 de quebra, 2 de quebra seria um dia, né? Tudo isso, né, é o que rege o treino. Só que o que acontece? A gente está em Saquarema, tem estúdio. Todo, toda a preparação para começar o treino na quadra, a gente faz com o método Pilates, né? E crescendo no desafio do método Pilates. Além disso, elas passam por aparelhos no mínimo 2 vezes por semana. Eu faço duplas por semelhança e vou antes do treino da manhã com 2, depois do treino da manhã 2, a mesma coisa à tarde, 4 atendimentos por dia. Com isso, né, 4 de manhã, 4 à tarde, 8 atendimentos. São 16 atletas, né? Se eu tenho 9 períodos, eu posso pelo menos trabalhar 2 vezes antes do horário com trabalho com máquinas, né, com aparelhos do Pilates. Sim, Elas passando por lá e dominando mais, e eu sentindo qual estrutura rege melhor cada atleta. Então, tem atleta que ela se sente super bem, né, pelo push-through, né? Tá? Então, todo o trabalho feito no push-through. Até
né? Ou um movimento anterior de passagem, né? Um posterior, até atingindo um teaser, né? Então, tem atletas que se sentem muito bem fazendo, né, o mermaid, né? Tanto Uhum. no reform, no spine correcto, né? Todas as situações é que dão boas estruturas para ela. Aonde que está incidindo as coisas nela? Pode ser quadrado lombar, pode ser essa região. Então, a gente tem Uhum. que, nesse tempo que eu fico com as duplas por semelhança, eu tenho algumas com alta, grande dificuldade de alongamento posterior. Então, assim, Uhum. o que que ela, é, onde que ela se ajusta, né? Em todo esse alongamento antero-posterior que a gente faz, né? O side split, o front split, tudo isso, ela vai aprendendo, né? Como o próprio elephant, né? Então, daí você vai estruturando. Então, o que acontece? A gente tem que ir passando isso para elas. Então, assim, a gente coloca assim, por exemplo, fala assim, bom, o Stretch Series, todo mundo coloca assim, ele não é básico, mas se dá isso para atleta. Se ela vem de uma prancha, se ela domina isso, eu posso entrar numa prática se é importante para ela. Ela precisa estabilizar essa região na dinâmica do Stretch Series, né? Eu posso, com o atleta, trabalhar nesse sentido, porque ela está diariamente nessa prática. Então, assim, eu preciso realmente entrar no domínio, no controle, no saber o Pilates, passar pela fase do professor, olhar quem eu estou trabalhando para poder propor o trabalho. Daí Mas vai é a dentro sua dessa, percepção, né, Zé, do momento. é, é Ah, dentro que dessa bom. orientação, que a gente faz. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta para o Zé, pode mandar aqui. É que você entrou um pouquinho antes, aí vamos ver o tempo da live. Né? Você está controlando aí? Tô controlando. Acho que daqui uns 5 minutinhos a gente tem que encerrar. Por isso que eu deixei aberto aqui quem quer fazer alguma pergunta, né? Pode escrever. Estou muito feliz que eu estou aqui com você e quero participar mais e ficar mais próximo dos seus treinamentos. Tem uma pergunta aqui do Newton. Qual a sua opinião sobre o Pilates na categoria de base do vôlei? O próprio Pilates, né, no livro dele, né, quando você coloca lá o retorno, através da contrologia, o retorno para a vida, né, ele coloca que essas participações funcionais é inerente ao ser humano, e se você coloca, né, uma criança em quadrupedia, né, você observa o ato de respirar. Se você intensifica a quadrupedia, você torna, né, esse respirar mais intenso e mais frequente. O próprio Pilates, né, colocou: você já se observou, né, como você respira? Quantas vezes você respira? E há uma variação de criança para adulto. Nós, enquanto adultos, Uhum, respiramos de 12 a 18 vezes. A criança tem uma frequência um pouco mais próxima, né, e aumenta essa frequência respiratória. E ela é movimento variados, né? O Pilates, ele coloca, né, por exemplo, eu vou fazer, tem duas situações de tendon stretch. Ou eu faço, né, o alongamento do tendão, né, que eu posso fazer na situação do footwork, ou posso fazer sentado na barra, né, que eu faço de enrolamento, e ambos participando dessa respiração. Ou seja, o que ele está propondo? Usar situações variadas do corpo, né? Então, o que que acontece com o Pilates? Ele conviveu muito com a metodologia sueca. E na uhum, metodologia sueca, a gente teve o Pedro Henrique Ling, né, que é o, né, e o filho dele que atribuiu a atividade às crianças. Então, ele pede para colocar, né? Então, a quadrupedia, em vez de estar fazendo o Ni, né, no Reform, é que às vezes falando isso, não sei para o Newton se essa imagem fica, você fazer subir num banco inclinado. E ao mesmo tempo parar, né? Se a criança sente a intensidade, ela para e respira. Então você está uhum, trabalhando com essa frequência respiratória. O que você pode brincar com a criança é colocar a mão nas laterais, respira empurrando a minha mão, né? Colocar nas uhum. laterais do tronco. Então você pode se desenvolver nesse sentido, se quiser focar um pouco mais. Mas o que o Pilates propõe? Estimule a criança a se movimentar.
Estimule a criança a enfrentar situações variadas, né? Para que ela Já possa... devia ter Pilates nas escolas há muito tempo, né, Zé? Exatamente com essa orientação, com propostas que desafiem essa consciência. Tanto que é uma É. coisa muito curiosa, né? Uma vez eu me perguntei por que será que ele colocou, né, no barrio tem um espaldar atrás. Aquilo no Brasil a gente chama de espaldar, mas aqui a gente Uhum, barra ling, né? sim, O espaldar surgiu com o método sueco chamado barra ling, né? Então, o que acontece? Ele pôs ali exatamente para favorecer, por exemplo, uma criança se pendurar, uma criança segurar no último, no último bastão da barra e colocar nos pés de baixo, e tentar subir, tentar descer. Tudo isso para sim. tornar toda essa relação, ele propõe com a criança, né? E com base, ele fala assim, estimule a criança a respirar, estimule em atividade para que ela Uhum. incremente, né, esse princípio fundamental. Certo? Ótimo. Obrigada por tudo, Zé. A gente vai se falando. Queria agradecer muito sobre esse bate-papo com você. Foi ótimo mesmo, eu gostei de coração. E te agradeço muito, tá, Zé? Senão a gente vai estourar o tempo aí. Tá bom, eu deixo aqui o meu abraço a todos, né? Obrigada. Ver aqui gente participando. Obrigado pela participação, né? E aqui só a Renata é a preocupação dela. O Pilates, né, tanto aparece associado à fisioterapia na reabilitação, sim, né, e como atividade preventiva, tá? Então, realmente, assim, a questão é de você ter os instrumentais e procurar aplicar nesse sentido. Mas agradeço a todos, agradeço aí aos colegas de trabalho também que estiveram juntos. Sabe que Obrigada. até a gente de Portugal está junto com a gente aqui, né? Aí, Ó, que bom, hein, Zé? Ficar aí mais Pilates e dois andares junto. tá bom, mas obrigado aí pela oportunidade, Karine. Obrigada a você, Zé. Um beijo, viu? Beijo. Gratidão. Tchau. Tchau, Zé. Tchau. Obrigada, pessoal. Um beijo.